Muito bom dia. Queria colocar o primeiro diapositivo da minha sequência. Primeiro, sinto não poder ter chegado aqui cedinho, mas eu estava em Goiânia hoje pela manhã, hoje pela madrugada, e nós não tínhamos teto para pousar em Congonhas, e depois de Congonhas vir para cá, de tal forma que eu tive que esperar lá um pouquinho e acabei me atrasando, portanto, desculpe o incômodo. Mas pude ter a oportunidade de apreciar muito das apresentações que foram feitas aqui antes, nós vamos sair um pouquinho deste foco, porque o tema que me foi proposto foi o cenário, ou as perspectivas, e o cenário da saúde atual e quais são as perspectivas que esse cenário nos oferece e a anestesia dentro desse cenário. Há cerca de uns 8 anos, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o que seria a perspectiva do exercício da medicina dali a 50 anos. E eu fiquei realmente muito preocupado, porque é muito difícil você imaginar o que possa acontecer dali a 50 anos. Nós somos, eu faço parte daquele grupo pré-histórico de que usava uma máquina de escrever, que usava um mimeógrafo, que usava um telefone que discava, enfim, uma porção de coisas que são até difíceis de serem descritas hoje. E o que nós usamos hoje são coisas inimagináveis há 30 anos. Eu me lembro, em 1984, eu estava assistindo um curso nos Estados Unidos e foi-nos apresentado na Harvard um auxílio de impulso. Eu voltei alucinado no Brasil, falando sobre o auxílio de impulso, e quem falasse do auxílio de impulso na minha instituição, que era uma universidade conceituada no país, era considerado um lunático. Aquela perspectiva política e hoje nós estamos assistindo a transformação na nossa especialidade na medicina e nós estamos entendendo que não há limites no que se refere a consolidar o progresso e a introduzir na prática clínica. Portanto, é absolutamente necessário nós mudarmos o nosso paradigma, começarmos a pensar mais maior, que é um desenho que eu vi assisto na televisão, tem uma menina que é brilhante e diz que ela vai começar a mentalidade que seja. Portanto, quando eu tive que falar sobre o que seria a medicina daqui a 50 anos, eu pensei em ver outros colegas que 50 anos atrás escreviam sobre as perspectivas da medicina, escreveram. E eu fui parar no texto do professor Jair Ramos, que havia escrito em 1947, 48, junto com o Milton Rocha, em Minas Gerais, um texto muito interessante sobre o que seria a medicina a partir dos anos 2000. Eu fiquei perplexo, o Jair escrevia absolutamente o que estava acontecendo naquele momento. Ele foi ver 50 anos antes do que poderia ser o primeiro claro. Assim, tem duas palestras, vou colocar uma, senão e aí eu resolvi pegar a palestra do Jair, extrair alguns textos e repetir a palestra. Eu só deixei para encontrar que era uma palestra do Jair no final da palestra. E o Jair dizia o que ia acontecer com a nossa profissão, só que ele também dizia que a situação poderia não ser tão ruim caso nós tomássemos algumas medidas a tempo. E, portanto,
que é o cenário atual. O cenário atual eu penso que seja um cenário de grandes oportunidades, porém, um cenário entre nós. Enfim, se o cenário é um cenário de grandes oportunidades, portanto, nós temos oportunidades de chegarmos aonde quisermos e temos oportunidades de sermos levados a exatamente os piores lugares, aqueles que nós não queremos ir. E o futuro dependerá basicamente de nós. Qual é o papel da anestesia dentro desse cenário? A anestesiologia hoje se encontra numa situação privilegiada, aquilo que os senhores ouviram pela manhã. E a trajetória daqueles que são mais experientes, que aprenderam a anestesia dos anos 60, 70, 80, 90, estão vendo a anestesia de hoje, aquilo que foi apresentado no Círio Vermelho, em Joinville e em vários outros lugares do país. Nós sabemos que podemos ir aonde quisermos. Mas há obstáculos, há medidas, há ações que nós temos de fazer. E eu vou tentar colocar aqui isso da perspectiva, não de um hospital, de um serviço de anestesiologia, uma vez que isso foi amplamente colocado, mas da perspectiva da Associação Médica Brasileira e nos inserimos na Associação Médica Brasileira. Os senhores, sabendo o que foi a anestesiologia nos últimos anos e o que ela é hoje, os senhores podem muito bem avaliar os anestesiologistas trabalhando muito pouco qual é a nossa importância nesse momento que nós vivemos. Os senhores sabem que muitas especialidades, outras, se desenvolveram, mas nós sabemos exatamente que, do ponto de vista de organização, de eficiência e, particularmente, de segurança, que nós nos encontramos numa posição que nos traz a responsabilidade, a obrigação de transferir essa experiência a toda a coletividade médica, no sentido de melhorar a assistência que se oferece no país. Diego me lembrava que há pouco tempo nós tivemos uma reunião muito interessante e que, em função de uma série de outras atribulações, eu não pude, e me penitencio publicamente por isso, levar a questão adiante. Mas nós, depois de uma reunião sobre segurança há pouco tempo, nós nos comprometemos, e essa foi uma promessa não cumprida, mas que será certamente, de montar um grupo de trabalho na Associação Médica Brasileira, no sentido de conduzir isto como um dos focos principais da nossa atenção. E certamente os senhores que aqui estão farão parte desse grupo de trabalho e contamos com os senhores apresentando os resultados, não em maio ou junho ou em agosto, mas certamente no momento que nós, com a rapidez que isso é necessário. Muito bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser médico hoje, o que vai ser médico amanhã, o que é a formação médica hoje, o que poderá ser a formação médica amanhã, o que é o nosso exercício profissional e quais são as perspectivas que nós temos. Recentemente eu ouvi de um amigo que foi presidente da Associação Médica Americana uma definição muito interessante sobre o que é a arte da medicina e ele descrevia isso de uma maneira muito simples e muito tocante, que era basicamente reunir amor ao próximo. Amor ao próximo. Sem amor ao próximo não existe medicina, quer dizer, passa a ser um negócio, e um negócio inadequado. Portanto, é necessário ter amor ao próximo, mas sem ciência, amor ao próximo é apenas vontade de ajudar, não é materialização desta vontade. E, portanto, é necessário que haja a associação entre ciência e amor ao próximo, e a ciência é a qualificação. E esses dois ingredientes essenciais, que são o amor ao próximo, a vontade de cuidar e a qualificação, eles só se unem para formar a medicina se, nesse contexto, o amálgama for a ética. Nós vivemos no Brasil uma situação bastante complexa do ponto de vista de qualificação médica.
desde 1808, aqui nós temos aqui a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, não é verdade? Desde 1808 é que as coisas mudaram muito, né? Em 1808 tivemos aí um rei que foi bastante apropriado para o seu tempo, criou uma faculdade de medicina na Bahia, em poucas semanas ele criou outra, quer dizer, ele abriu um precedente muito interessante, porque esse ritmo de criar uma faculdade com distância de semana passou a ser uma regra recentemente adotada, mas até a década de 60 nós utilizávamos isso com bastante moderação. A partir dos anos 90, a partir da década de 90, sobretudo, é que nós passamos a viver uma situação absolutamente caótica, onde as faculdades de medicina se multiplicam e as faculdades de medicina se multiplicam não apenas em número de instituições, mas em número de vagas para esses iludidos, pobres alunos, e que nos deixa uma média de uma escola de medicina e meia, uma escola de medicina a cada mês e meio, ou cada 2 meses, para todos os ministros de educação que passaram por nós. Nos últimos 6 meses, nós temos a oportunidade de ver uma certa modificação nesse quadro e uma certa exigência por qualidade, e há cerca de 4 semanas, conversando com o ministro Fernando Haddad, nós tivemos a oportunidade de cumprimentá-lo, porque pela primeira vez eu via, desde 1995, uma atitude responsável, uma atitude digna de um ministro de Educação, exigindo qualidade e encerrando cursos, e impedindo novos vestibulares, assim por diante, mas também mencionando que o número de faculdades continuava excessivo. E aí o Fernando Haddad me colocou um número que eu passo aos senhores para que nós possamos pensar em conjunto. Imaginava ele que daqui a 50 anos nós tenhamos que ter, talvez por uma situação adequada para o desenvolvimento do país, 500 mil médicos, o que provavelmente é bastante realidade. E que hoje nós temos 340 mil médicos, o que para hoje é excessivo. Se nós formarmos 17 mil médicos por ano, que é o número de vagas que nós temos hoje nas faculdades de medicina, e o índice de evasão for aí por volta de 10%, e o índice de adesão à profissão médica for por volta de 90%, nós vamos chegar a este número se nós continuarmos resistindo na profissão. Cerca de 40 anos é o que mais ou menos nós sobrevivemos depois de formado. E portanto, este seria o planejamento. Portanto, entende o ministro que manter um número de vagas de 17 mil seria adequado. Portanto, abrir novas faculdades não seria nenhum inconveniente se você fechasse outras e fosse procurando, portanto, qualidade. Mas é necessário definir o que é qualidade nas escolas de medicina, e aí nós temos uma enorme oportunidade, falando de cenário de oportunidade, de intervir e trazer o que é qualidade numa escola média. Nós tivemos no Teatro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2 anos atrás, a oportunidade de fazer um amplo debate sobre esse assunto e subsidiar a discussão no Congresso Nacional sobre os critérios que devem nortear a criação de faculdade de medicina. E, portanto, existe hoje um caminho, hoje existe uma perspectiva, e a perspectiva é a aprovação de um processo, de uma peça legislativa que qualifique melhor uma escola médica, que impeça que, por artifícios jurídicos, você hoje não consiga praticamente encerrar nenhum curso de medicina. Alguns quesitos são absolutamente fundamentais. Um deles é, coloquei aqui em amarelo os quesitos mais importantes, eles estão todos disponíveis aos senhores, mas um deles é que um hospital tenha o curso de medicina tenha um hospital próprio, e que esse hospital próprio tenha pelo menos 50% dos leitos destinados ao ensino, e que haja um programa de residência médica associada a esse curso. Muito bom.
Isto é absolutamente importante porque a maior parte desses 180 cursos de medicina que nós temos no país não estão associados a instituições que tenham hospital próprio ou conveniado. Nós recebemos em vários hospitais grandes, públicos, alguns, internos de diversas regiões do país, que vêm conosco passar algum tempo, sem absolutamente nenhum controle, sem absolutamente nenhum tipo de avaliação, e muitas vezes com preceptores que estão totalmente desvinculados do sistema de ensino das universidades de origem. Além da formação médica, nós temos graduada, nós temos a formação médica especializada. O que é a formação médica especializada e a situação onde ela se encontra no país? Nós evoluímos lá pela década de 50, 60, de uma situação onde o médico se especializava com outro médico que havia conseguido se especializar de alguma forma, até o momento em que as estruturas de ensino começaram a se organizar dentro da sociedade de especialidade. E a Sociedade Brasileira de Anestesiologia certamente é considerada um exemplo no que se refere à formação de especialista. Praticamente todas as outras sociedades de especialidade no Brasil copiaram os modelos da Sociedade Brasileira de Anestesiologia nesse contexto e nos respeitam demais em função desse notável trabalho de organização, sistematização e busca por uma melhor qualificação. E, junto com as sociedades de especialidade, a Associação Médica Brasileira, portanto, passou a conferir os títulos de especialista. Tudo ia relativamente bem até o momento em que o Ministério resolveu tomar conta disso e criar um sistema paralelo de qualificação, em função do fato de que era necessário dar certificados porque as pessoas precisam jogar para a torcida, não é verdade? E a torcida precisa ser satisfeita, então eu preciso mais título. E criou-se, então, o programa de residência médica, que numa fase inicial ia muito bem. Lá pela década 70, 60, nós tínhamos que vistoriar os cursos que ofereciam programas de residência médica e garantir que ali havia qualidade, havia um programa, havia exatamente a observância dos critérios que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, no nosso caso, oferece. Essas vistorias que eram muito feitas, eu fiz várias no começo da década de 80, deixaram de ser feitas na década de 90 e nem se fala mais nisso, e hoje elas são feitas com critérios absolutamente diferentes daqueles que nortearam o início da programação da residência médica. Mas o que é um título de especialista hoje? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Uma vez me perguntaram o que eu achava do meu título de especialista, se ele me qualificava para o exercício da anestesiologia. E vieram uma rede de televisão, foi lá na minha sala, lá no Hospital São Paulo, para fazer uma entrevista sobre isso. E eu olhei o título que estava na parede, olhei bem, era o meu título de especialista, junto com o meu TSA, eu olhei aquilo ali e falei, puxa vida, o que significa isto? E comecei a pensar o que eu aprendi naqueles anos, que foram anos maravilhosos da minha vida, onde eu fiz os meus 2 anos de residência médica. Eu cocei a cabeça porque, quando eu fiz residência médica, eram só 2 anos e na verdade, era um programa bastante insuficiente. Depois, exceto o óxido nitroso, nenhum outro anestésico que eu usasse naquela época, eu uso hoje. E aí eu comecei a me questionar, porque aquele papel na parede não diz absolutamente nada sobre a minha qualificação. Ele apenas é um souvenir, não é? Para usar uma palavra francesa, uma lembrancinha de talvez dos 2 anos mais interessantes da minha vida profissional. Mas ele não diz que eu sou qualificado. E, portanto, é necessário que as pessoas se mantenham qualificadas e que se atualizem. E, portanto, criou-se uma situação que exige uma contínua recertificação. Essa recertificação deveria ser obrigatória, mas não é obrigatória porque dentro, infelizmente, no seio da classe médica, houve uma série de pessoas que inconformadas com direitos chamados adquiridos, talvez direito de matar adquirido, achavam que você não precisa se recertificar. E
portanto, nós não tivemos a possibilidade, em função dessas resistências, inclusive na área jurídica, de aplicar a recertificação para médicos formados antes dessa decisão. Mas, a partir dessa decisão, os médicos e a sociedade se encontra protegida com relação à não atualização e os médicos deixam de ter os títulos de especialista se não se certificam. No início, nós achávamos que talvez a ideia de recertificação fosse acompanhada de uma resistência maior, mas o que nós temos até fevereiro de 2010 é 18.548 eventos buscando recertificação, visando a recertificação. Isto foi uma maravilhosa surpresa, porque nos mostra que os médicos querem qualificar-se, têm responsabilidade com relação a isso, e o Brasil tem oportunidades. Então, este é mais um cenário de oportunidades no sentido de nós nos mantermos qualificados. E nós já sentimos dentro da saúde suplementar, e esperamos bem que aconteça também dentro dos serviços públicos, a exigência pela recertificação. Ainda que cerca de 90% dos planos de saúde registrem como anestesiologistas, médicos que não têm título de especialista, nunca tiveram. Na gastroenterologia, por exemplo, foi feito um levantamento, e a anestesiologia poderia fazer um levantamento nesse sentido também. A gastroenterologia levantou todos os especialistas registrados nos planos de saúde mais significativos do Brasil e percebeu que menos de 20% deles estão registrados como gastroenterologistas, têm o título de especialista em gastroenterologia. Portanto, é uma situação iníqua, mas que tende a resolver-se, particularmente com relação aos pagadores de melhor qualidade. E acompanhando a gestão de hospitais, como vários dos hospitais que foram colocados aqui, a gestão do corpo clínico desses hospitais passa a exigir os títulos de especialista. Você não vai trabalhar em hospitais de qualidade no país se você não tiver o título de especialista em anestesiologia, e tenho certeza que a intenção é, a partir de 2011, que todos os títulos sejam recertificados, senão você não vai poder ali trabalhar mais. E é mais do que justo que nós façamos uma força no sentido de não ter médicos de dois padrões. E, portanto, este é um passo interessante. Mas mais do que isso, mais do que simplesmente as pessoas serem recertificadas, é absolutamente necessário que as pessoas sejam certificadas nos procedimentos que elas realizam. Porque eu, depois estou há 5 anos na Associação Médica Brasileira, eu não faço mais anestesia em crianças de 2 anos de idade. Portanto, antes de começar a me arriscar a fazer anestesia em crianças pequenas, eu tenho que voltar a fazer um estágio com Vani, lá em Botucatu, enfim, porque é necessário que eu me recicle. E isto é absolutamente natural para todos. E se isto é importante na área da anestesia para crianças pequenas, é importante também na área da neuroanestesia, na anestesia obstétrica e em outras áreas. Está cada vez mais claro que nós precisamos nos habilitar para os procedimentos que nós fazemos, e que nós não podemos dominar todos os procedimentos na prática clínica. A regulamentação da profissão médica. Eu estava em Goiânia ontem, eu não moro em Goiânia, mas eu estava ontem em Goiânia porque fizemos uma homenagem ao deputado federal Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado teve um papel importantíssimo no sentido de conseguir vencer uma série de armadilhas, de manobras que foram interpostas na Câmara para a não aprovação ou para a procrastinação da regulamentação da profissão médica. É absolutamente fundamental que cada um de nós aproveite esta circunstância no sentido de entender o que é a regulamentação da profissão médica, o que é o chamado ato médico, e que possa trabalhar no sentido de convencer os nossos senadores. Hoje a bola está no Senado. E os senadores precisam trabalhar nessa questão. Senão, o que adianta nós trabalharmos pela qualificação do anestesiologista, pela qualificação dos processos associados à anestesia? Os senhores têm alguma dúvida que outros profissionais vão fazer anestesia no nosso lugar? Caso nós não tenhamos
a regulamentação da profissão médica, tenho absoluta certeza que vão fazê-lo, mesmo porque não vai ser uma novidade, isso já é feito em alguns lugares do mundo. Portanto, se nós não garantirmos a regulamentação da profissão médica, todo esse esforço que nós estamos fazendo no sentido de progredir, de trazer mais segurança à nossa prática, será perdido. Aqui temos a descrição de todos todos os itens associados a trazer a necessária segurança à profissão médica. Muito bem. Por que razão os nossos senadores estão reticentes no sentido de aprovar esta lei que aparentemente é óbvia, que já passou no Senado uma vez e foi aprovada por unanimidade? Simplesmente porque agora nós estamos num processo eleitoral, estamos no ano eleitoral e eles não querem nenhum tipo de desgaste com nenhum tipo de eleitor. Mas nós precisamos conversar com os nossos senadores e entender exatamente por que razão eles estão se comportando assim e tirar deles um compromisso de que, se não há coragem hoje para tomar uma decisão, que haja coragem em outubro, exatamente depois das eleições. Mas é importante que eles saibam que nós os estamos vendo como pessoas sem a coragem necessária para exercer a sua legislatura. Muito bom. Partindo da regulamentação da profissão médica, aqui fica interessante, antes de encerrar só esse tópico, eu gostaria só de frisar esse parágrafo 7, porque esse parágrafo 7 é absolutamente essencial. Esse parágrafo 7 diz que, aprovada essa lei, são resguardadas as competências específicas das profissões, todas as outras profissões de saúde, que são regulamentadas e outras correlatas que vierem a ser regulamentadas. Daí, o fato de ficar absolutamente claro e não haver nenhum substrato para o argumento de que a regulamentação da medicina ofende a atividade de outros profissionais, restringe a atividade de outros profissionais, enfim, impede o trabalho em equipe de forma nenhuma. Ela simplesmente estabelece quais são as responsabilidades e a capacitação esperada de cada um desses profissionais. Muito bom. Nós temos também que definir quais são os nossos procedimentos médicos, porque se nós não sabemos qual é o escopo da medicina, fica muito difícil definir aonde exercitá-la. E foi a partir daí que nós trabalhamos nos últimos anos, e isto é algo que precisa ser entendido desta forma. Numa mudança de lógica, onde nos anos 90 nós tínhamos uma lista, uma tabela de honorários médicos, era uma lista de procedimentos focalizada na remuneração, nós evoluímos para uma lista de procedimentos médicos hoje que busca definir o escopo da profissão, definir o que é a medicina dos dias de hoje, o que não é medicina obsoleta, o que não é medicina experimental e o que é o ato médico. E, portanto, nós não devemos entender a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos como uma lista de preços. Ela não é uma lista de preços, é uma lista de procedimentos. Ela é o conjunto do escopo, é o escopo da profissão médica. E a legislação que trata desse assunto se encontra bloqueada no Senado Federal. O senador Sérgio Guerra, PSDB de Pernambuco, está há 3 anos engavetando esse projeto de lei. E esse senador, ele é candidato em Pernambuco, é ou não é? Então, por favor, médicos de Pernambuco, façam-no entender que ele é candidato de Pernambuco e que ele certamente não é um candidato, vamos dizer, que mereça a nossa consideração tendo um comportamento desta forma. E eu penso que nós devamos perder algum tempinho da nossa avaliação pré-anestésica explicando isso para os nossos pacientes também. Isso faz parte da luta pelo progresso da medicina. A classificação brasileira hierarquizada já está sendo, vamos dizer, reconhecida, passou a ser incorporada no sistema suplementar, como base para a decisão da TUS, mas aqui é uma outra oportunidade que sobra para nós e nós temos que aproveitá-la ou não, que são as diretrizes.
não basta apenas definir quais são os procedimentos que compõem o escopo da profissão médica, mas é necessário que nós saibamos como realizá-los, quando indicá-los. O Enes falou sobre, é importante ter o PET, é ótimo, mas tem que saber quando utilizá-lo, em que paciente, como fazê-lo. E a partir daí é que se lançou o programa das diretrizes. O programa das diretrizes é absolutamente essencial. Se nós não realizarmos as nossas diretrizes no âmbito da anestesiologia, outros vão fazê-lo. Aliás, outros o estão fazendo. Há várias operadoras de saúde que lançaram os seus protocolos. O Ministério da Saúde lança protocolo um atrás do outro. O Ministério da Saúde agora está contratando hospitais de grande nome de São Paulo para fazer protocolos para o sistema público, pressionando-os com a filantropia. Então, eu te dou a filantropia, mas você faz os protocolos e bota o seu nome no protocolo. O que é uma iniquidade, evidentemente. Já conversei com vários diretores clínicos desses hospitais, que estão se prestando ao serviço do Ministério da Saúde, né? E é claro que esses protocolos são protocolos diretamente voltados à diminuição dos custos. Nós tivemos há coisa de um mês uma reunião com o Alberto Beltrame, da Secretaria de Assistência à Saúde, e com o ministro Temporão, e nós insistimos que o Ministério não deveria fazer protocolos, que os planos de saúde não devem fazer protocolos, e que são os médicos que têm que fazer os protocolos, que somos nós que temos isenção nesse aspecto. E o Beltrame não teve a menor hesitação em dizer que vocês não estão preocupados com o custo. Por isso que nós não deixamos vocês, não reconhecemos os protocolos de vocês. Então, nós respondemos que também nós não reconhecemos de vocês, porque vocês só estão preocupados com o custo. Assim como o que eles fizeram, por exemplo, com os protocolos do AVC, né? Passou-se 2 anos estudando acidente vascular cerebral, no momento de botar o protocolo em prática, decidiu-se que não ia ser colocado, porque isso implica no gasto com trombolíticos, e evidentemente que isto não interessava. Nós temos hoje 530 diretrizes elaboradas. Nós temos 530 diretrizes, o que é um recorde mundial de diretrizes. Todas elaboradas dentro do mesmo critério. Existem cursos de oficinas de capacitação para a formação de diretrizes, elas estão abertas para todas as sociedades de especialidade, sem absolutamente nenhum custo. Praticamente todas as sociedades de especialidade participaram do projeto Diretrizes, algumas participaram mais intensamente, outras menos intensamente. E nós temos agora a satisfação de vê-las, as diretrizes, implantadas no sistema de saúde suplementar. E, portanto, é o momento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia também não perder esta oportunidade e se envolver com maior intensidade nesse processo. Nós temos 2 diretrizes associadas à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e são 2 diretrizes que não são cruciais para a assistência, nem na saúde suplementar, nem na saúde pública. Portanto, isso é algo que tem de ser trabalhado nesse campo também. E é importante também divulgar entre os médicos de que maneira as diretrizes possam ser aplicadas. E é importante nós atendermos agora a última questão que eu gostaria de tocar nesta manhã, que é a distribuição de médicos no Brasil. Então, se 340 mil médicos nos coloca numa situação que nos põe entre provavelmente o Japão e a Inglaterra, que é o número de habitantes, de médicos por habitante, nós temos em várias regiões do Brasil uma relação médico por habitante totalmente inadequada. Por exemplo, no Maranhão, no Pará, no Piauí, em Rondônia, no Acre, no Amapá, no Ceará, é uma relação médico-habitante extremamente desfavorável. Sobretudo se considerarmos que esses médicos estão localizados só nas capitais desses estados. Então, de que forma nós podemos fazer no sentido de solucionar esse problema? Porque se nós não solucionarmos este problema será solucionado por outros, e será solucionado por outros de uma maneira totalmente inadequada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Professor, por que razão... Desculpe, vai ter um simpósio, se puder ser breve, eu lhe agradeço. 2 minutos.
os médicos no Brasil, eles têm uma distribuição inadequada, como os senhores observam aqui, mas é na região, é no que se refere à distribuição geral de médicos. Se eu considerar apenas a distribuição de médicos e o número de usuários de planos de saúde privados, portanto, os senhores vão ver que a distribuição é absolutamente homogênea no país. E os médicos, portanto, eles se encontram aonde há possibilidade de trabalho. Não vai trabalhar no Sistema Único de Saúde, porque no Sistema Único de Saúde não tem carreira, o Sistema Único de Saúde não tem nenhuma perspectiva de resolutividade, portanto, não há o que fazer no interior do Maranhão. Sinceramente, não é possível, é necessário mudar a realidade para que os médicos ali se fixem. Mas se nós não buscarmos alternativa, enfim, a partir de mutirões, a partir de prospecções em áreas onde não há médico, é necessário, vai acontecer, nós estaremos sujeitos a situações que são, eu vou fazer só uma pequena lista delas. A primeira é a formação de médicos a curto prazo. Então, houve no estado do Ceará a proposta de formar anestesistas em 1 ano, endocrinologistas em 3 meses, e coisas desse gênero. No estado da Bahia, a proposta de se formar médicos especialistas durante o trabalho. Então, eles vão trabalhar no sistema de saúde e vão ganhando os títulos de especialista, e o sistema de saúde passa a dar para eles o certificado. Então, tem agora um terceiro certificado. Comissão de residência, temos o da Sociedade de Especialidade, tem um terceiro certificado. Existe a ideia de importar médicos de outros países, né? Temos aqui os cubanos, que estão sempre disponíveis para todos esse tipo de serviço, né? E existe a ideia do serviço obrigatório, serviço social obrigatório. E portanto, aqui nós temos uma outra questão. Agora, nós seremos recrutados no sentido de prestarmos serviço obrigatório, claramente serviço de qualidade a desejar, porque a proposta é recrutar recém-formados, que não têm experiência necessária para isso, e portanto, se nós, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, não se organizar no sentido de criar alternativas, e alternativas consistentes, que coloquem em primeiro lugar a qualidade dos médicos assim formados, nós nos veremos, vamos dizer, degradados por iniciativas desta forma. Portanto, aqui há um enorme espaço para nós discutirmos diferentes possibilidades, mas eu, em função do tempo, sou obrigado a interromper aqui, e talvez eu vou interromper antes de entrar nessa parte de valorização do médico, porque comparar o médico com o cabeleireiro já é um pouco complicado, e eu não queria terminar essa apresentação dando mais uma notícia ruim, e, portanto, nós vamos nos concentrar apenas nas perspectivas, no cenário de oportunidades e na possibilidade de mudar esse cenário a partir da nossa iniciativa. Eu só gostaria de falar mais uma frase. Recentemente nós tivemos a oportunidade de mostrar que o médico brasileiro não é um médico que só quer trabalhar na Avenida Paulista. Que o médico brasileiro, ele trabalha aonde for necessário, e ele não pergunta por quê, nem como, quando se sente útil, ele vai. Nós tivemos em janeiro aquele terremoto no Haiti, e nós buscamos, junto à Sociedade de Especialidade, apoio no sentido de que eles nos ajudassem a recrutar médicos para ir atender naquele país. E foi foi muito gratificante, particularmente no meu caso, receber do CADU e da Sociedade Brasileira de Anestesiologia um apoio incondicional. Foi a sociedade que mais incondicionalmente apoiou o projeto. Nós tivemos mais de 50 anestesiologistas que foram, que se alistaram. Tem vários que estão aqui na sala, não é verdade? E que se alistaram. Os colegas não perguntaram por quê, como, o que iam comer lá, quais eram as condições de segurança, simplesmente foram. E portanto, eu gostaria aqui fazer um reconhecimento. Nós já fizemos em outro momento, mas é a primeira oportunidade, depois daquele episódio, de eu estar dentro dos meus
do ambiente dos meus pares anestesiologistas e fazer essa expressão de reconhecimento a eles, aos anestesiologistas e à sua Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Muito obrigado. Eu agradeço.